Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos com saúde? Nenhuma vítima do corona ainda? Todo mundo presente aí? Ai, ai, logo passa tudo isso, a gente volta às nossas aulas normais, né? Vamos dar sequência aqui pelo modo EAD, né? Pelo método à distância devido ao isolamento social, né? Então vamos lá. Hoje vocês podem ver, eu estou vestindo o manto sagrado, né? Então eu sempre, acho que até não falei na primeira aula, quem for a caráter assim ganha um pontinho a mais na matéria, né? Ai, ai, pessoal, então vamos lá. Vamos falar hoje de sistema muscular, né? Pra gente dar sequência no nosso conteúdo, né? Uma coisa antes da gente começar a nossa aula, semana passada teve muita gente me questionando dos desafios, né? Eu estava revisando aqueles desafios lá que veio naquela apostila de anatomia. Esqueçam de lá. Deixem aqueles lá, quando a gente tiver aula em sala, a gente pega um ou outro e lê e acaba especificando cada um, porque é muito. Não é o momento para a gente falar sobre isso, porque aquilo a gente está vendo o básico ainda, né? Vocês nem tiveram ainda fundamentos, farmaco, ainda tem outras coisas para a gente ver para complementar com esses desafios, né? Então tinha questões lá de avaliar o paciente, de dar uma função ali, não, e vamos deixar, aquilo ainda é mais para frente, a gente pega e faz alguns exemplos lá. Então teve gente bem nervoso, né? Mas é bem difícil mesmo, né? Para quem está começando agora, assim, você, como eu comentei nas outras aulas, a gente está vendo o paciente por sistemas e depois a gente vai, aos poucos a gente vai juntando num todo, né? Então, como a gente até eu respondi algumas perguntas na outra aula ali, um assunto complementa o outro, né? Então, como a gente vai ver agora aqui, vai falar sobre o sistema muscular. A gente falou do sistema esquelético, né? Hoje fala do sistema muscular e depois vai passando para o sistema nervoso, que são ligações, né? Então a gente vai complementando um outro para dar formato ao nosso sistema, né? Então aqueles desafios, beleza, não deixem de dormir, não se estressem, tem coisa mais importante para a gente se preocupar agora, né? Então deixe que aquilo durante as aulas, na sala, a gente converse sobre isso, tá bom, pessoal? Então, outra questão do sistema muscular. Eu estava vendo agora aqui das apostilas. Esse sistema muscular são 4 apostilas que eu trabalho. Essa primeira tem 32 slides. As outras 3 vão para, somando tudo, dá 131 slides. Então, se a gente começar a ficar aqui falando 131 slides, eu ficar mostrando aqui para vocês, vai ser chato, né? Então, eu vou falar aqui a introdução do sistema muscular, assim como eu fiz no sistema esquelético, só que o sistema esquelético a gente pegou ainda a parte óssea e foi especificando. Aqui no sistema muscular não, eu vou passar as apostilas para vocês, daí vocês têm o conteúdo, né? Então é mais importante vocês saber o sistema, né? Saber a introdução, saber qual é a função da parte muscular, porque os músculos vocês conseguem ver na literatura, então vocês vão ter a apostila pronta ali e também podem buscar depois na algum livro de anatomia, se caso precisar, mas a apostila está bem completa. Então, para o que vocês precisam, tem tudo na apostila. Só que se eu for falar aqui mais 100 slides de músculo, meu, vai ficar um tédio essa aula, né? Então, ninguém vai gravar nada, né? Então, beleza? Mas eu vou encaminhar para o portal lá as 4 apostilas, beleza, pessoal? Então, vamos dar início à nossa aula. Então, o corpo humano, ele possui cerca de 600 músculos. Então, é o que eu estou falando aqui, se a gente for pegar 600 músculos e falar aqui nessa aula, né, ninguém vai gravar nada, né? O pessoal vai ficar com raiva dessa aula, né? Então, melhor a gente ir pela parte mais que a gente consiga assimilar melhor o conteúdo. Então, 40 a 50% do nosso peso corporal é massa muscular. Que você tem que pensar, pessoal, isso é uma estimativa. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Provavelmente o nosso paciente, né, que a gente vai estar atendendo, que é uma pessoa debilitada, né, ela vai ter um pouco menos de massa muscular, mais gordura, né, enfim.
Então, nosso peso, 40% em média, é massa muscular. Um detalhe para a gente gravar, que é uma parte interessante para vocês, paciente hospitalizado. Então, eu já estou aí há quase 10 anos trabalhando com UTI, na questão de assistência ali, na parte de fisioterapia. O que é muito importante, até para vocês, quando estiver atendendo o paciente de vocês, na parte de home care, atendimento domiciliar, ou na saúde pública, ou, né, ou na parte hospitalar mesmo, a importância de eu tirar esse meu paciente do leito. Né? O que você pensa? Você vai buscar livros de enfermagem, né? Alguns anos atrás, o paciente doente é um paciente na cama. Não, o paciente ele vai ficar doente se ele ficar na cama. Então, isso que você tem que pensar. O paciente ele não pode ficar na cama. Claro, tem momentos que ele tem que ficar, mas o quanto menos ele ficar na cama, mais ele vai ter chances de recuperar. Uma estimativa assim, pessoal. O nosso paciente, quando ele fica 7 dias acamado, no hospital ali, a gente recebe o paciente 7 dias, ele perde cerca de 25% da massa muscular, da força muscular que seja. Então, um quarto da força ele vai perder em uma semana. Para ele recuperar esse paciente debilitado, esse cardiopata, paciente de POC que tem alguma patologia pulmonar, para ele recuperar isso aí vai demorar meses. Vai precisar de muita fisioterapia, muita medicação, parte nutricional vai ter que repor isso aí. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Meu paciente acamado só vai piorar a evolução do quadro dele. Então, se eu puder tirar esse paciente da cama, se eu puder otimizar essa função dele, eu vou frear isso aí. Né? Para a gente ganhar 25% de massa muscular, é algum tempo na academia. É alguma batata doce, algum peito de frango que tem que se comer, né? Não é bem assim. Então, para perder é muito rápido. Então, vamos se atentar a esse detalhe para a gente, para nossa parte assistencial depois para os nossos pacientes. Já, como eu comentei, o nosso sistema muscular ele depende da ação nervosa. Então, ele vai contrair e relaxar dependendo do meu sistema nervoso central. Então aí, já que eu comentei nas outras aulas, o sistema nervoso central vai dar os estímulos. Dá o estímulo, músculo contrai. Então, eu tô aqui movimentando meus dedos, eu sou um pouco inquieto, né? Então sempre estou me movimentando para cá e para lá, né? Eu vi até algumas aulas de outros professores aí, o pessoal tudo paradinho lá, eu fico me movimentando para cá e para lá, né? Um pouco hiperativo. Então, para eu estar assim hiperativo, meu sistema nervoso central ele está mandando estímulos. Então há várias sinapses, né, nervosas lá e eu estou contraindo. Extensão de dedos, flexão de dedos, né? Então depende do estímulo nervoso. O estímulo nervoso vai, passa pela medula espinhal, chega até a raiz nervosa e vai até a parte muscular, né? Então isso a gente vai acabar especificando um pouquinho melhor. As funções desse grupo muscular, né? Então, produções dos movimentos corporais. Então, para mim, como eu já comentei aqui, né? Para mim andar, ficar de pé, sentar, se movimentar, digitar. Então, eu vou precisar da parte muscular. Sem o músculo, o meu esqueleto não se move. Então, lembrando do nosso esqueleto lá em sala de aula, sem ter, se a gente não tivesse massa muscular, a gente ia ficar parado igual o esqueleto, né? Então, precisa estímulo nervoso, precisa da massa muscular, dos músculos para a gente se movimentar, né? Estabilizações das posições corporal, então a contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção da posição corporal, né? Então, eu ficar sentado aqui, nessa posição que eu tô, né? A musculatura paravertebral está contraída, bíceps, tríceps estão contraídos para o meu antebraço está flexionado, flexores da cabeça, musculatura facial, músculos da face, quadril também está contraído, porque aqui eu estou mexendo a minha perna. Então toda a musculatura aqui eu posso estar relaxado, mas tem vários músculos contraindo, né? Então eu não estou totalmente em repouso, né? Então, isso que a gente comentou é uma coisa mais lógica, né?
da ação muscular. Outras funções que agora vai ficar um pouquinho mais interessante, que é uma coisa que a gente não está habituado a se ligar, né, digamos assim, né, a ter esse raciocínio pensando na parte muscular. Regulação do volume dos órgãos. A contração sustentada das faixas anelares dos músculos, que são os nossos esfíncteres, pode impedir a saída do conteúdo de um órgão. Então, por exemplo, para a gente urinar, fazer xixi, o nosso esfíncter ele se contrai. Então eu tenho meu esfíncter lá na saída da bexiga, que é involuntário, e na saída da uretra, que é voluntário. Né? Por que eu tenho o que é involuntário e voluntário? Involuntário, eu não preciso ficar contraindo. O meu sistema nervoso central ele faz isso. Ele só vai relaxar a hora que eu for no banheiro. Né? Senão eu estou aqui explicando a aula aqui e pensando, não posso fazer xixi, não posso fazer xixi. Né? Não tem essa lógica. Isso que nem eu falei lá na aula passada do coração. Né? Não preciso ficar pensando, bate coração, contrai miocárdio, né? Então, é isso aí. Tem o esfíncter involuntário, então eu chego no banheiro, relaxo o esfíncter voluntário, a bexiga se contrai e a urina sai. Né? Então, essa é a regulação dos volumes líquidos dos nossos órgãos, né? Através da parte muscular. Então, isso a gente não está atentado, né? Não é uma lógica, né? A gente vendo a importância da parte muscular em outras funções. Outra função que é bem interessante é a produção de calor do nosso corpo. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor, e grande parte desse calor liberado pelo músculo é utilizado na manutenção da temperatura corporal. Cerca de 40% da nossa temperatura ele trabalha com a parte muscular. Como que eu vou pensar nisso? Hoje de manhã eu saí para o hospital, acho que era umas 6h30. Tava frio. Frio, frio, frio. Entrei no carro, tava gelado. Já fica batendo os queixos, né? Que diz a avó. Você já fica se contraindo, fica tremendo. O que é esse tremor? É o nosso sistema nervoso central estimulando a parte muscular para poder aquecer. Então, quando eu estou tremendo de frio, é o meu corpo produzindo calor. Então, o músculo está contraindo para gerar calor, para esquentar o meu corpo. Quando eu estou com calor, eu fico relaxado. Quando eu estou com frio, eu fico tremendo. O tremor é uma defesa do meu corpo para gerar calor, para elevar a temperatura corporal. Beleza? Interessante isso, né? Então, como agora eu estou tomando meu chimarrãozinho, né? Hoje não tem chá. Hoje vamos na base do chimarrão, né? Já serve pra gente esquentar, para não ficar batendo os queixos aí, né? Então, pessoal, outra função, movimento de substâncias dentro do nosso corpo. Então, a contração dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regula a intensidade do fluxo. Esse tipo de músculo também pode mover alimentos, né? E também a urina. O que é essa questão ali? Mover alimentos. Nosso esôfago. Então, tô lá como mastigo o alimento, faço a deglutição, passo pela minha língua, a minha faringe, ele passa pelo epiglote e vai para o meu esôfago. O esôfago ele vai contraindo, 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 como se fosse apertando em cima, relaxando embaixo, apertando em cima, essa contração. Ele vai empurrando através desse músculo involuntário, né? O esôfago é involuntário porque a minha parte voluntária é a minha língua, o masseter aqui é a musculatura de mastigação. Quando eu faço deglutição, passa para a parte involuntária, né? Então ele vai estar levando os alimentos até o meu estômago, que também tem músculo, também tem musculatura lisa, né? Para fazer essa contração involuntária. Questão da urina, também como eu comentei ali, de você ir no banheiro, relaxar o esfíncter, a bexiga contrai, que vai, através da uretra, liberar a urina, né? Os vasos sanguíneos, então a minha pressão arterial. Então, os meus vasos sanguíneos, no caso a artéria, ela é revestida por músculo liso. Então ela faz contração. Então a gente vai ver, vai falar na próxima aula sobre o sistema circulatório, que
a minha artéria, ela pulsa, né? Ela contrai. Então, por isso que vocês estão vendo lá, vocês já estão vendo lá sobre a aferição aferir a pressão arterial. Então, a artéria, ela contrai, é quando é a pressão sistólica, né? Então, quando o meu coração também tá, ele contrai, né? A artéria, ela contrai para jogar o sangue. Ela relaxa, faz a diástole para relaxar. Sístole, diástole, sístole, diástole, né? Então é a contração da musculatura lisa das minhas artérias, no caso, né? Para levar esse sangue, como a gente já falou várias vezes, que o sangue é o oxigênio, né? Então, para levar oxigênio até os tecidos. Então, na artéria, que tem músculo liso, tem oxigênio. Nas nossas veias não tem músculo liso, não tem essa musculatura involuntária. E ela tem gás carbônico, né? Sangue rico em gás carbônico. Ela funciona como um fechamento de válvulas, né? Passou sangue através da contração muscular esquelética. Isso a gente vai especificar para frente aí, tá? Mas então, o que você tem que entender, essa musculatura lisa, então, é uma função do nosso, uma função muscular, no caso, a musculatura lisa é transportar líquidos, né? Então, como ali fala do líquido linfático, que é um líquido que a gente tem sobre a massa muscular aí para fazer a defesa do nosso corpo, né? Faz parte do sistema imunológico, a pressão arterial, na deglutição ali no caso da digestão, dos líquidos ali da urina, daí a gente vai ver também o sistema nervoso ali, a parte de hormônios também, né? Mas então, vocês já conseguiram ter uma ideia. Gravem bem essa parte ali da musculatura lisa nas artérias, tá bom, pessoal? Sistema circulatório. Tecido muscular possui algumas características, então, características do meu músculo, né? Excitabilidade, capacidade que o músculo possui de receber e responder a estímulos, né? Então, ele se contrai através... Estimulou, contraiu, né? Eu vou levar um choque, né? Quem já levou um choque aí, né? Então, o músculo ele contrai, né? Se você pegar assim, num fio desencapado, você fica grudado lá, porque o estímulo elétrico daqui, a musculatura contrai, né? Então, a onda elétrica faz contração muscular. Então, nosso sistema nervoso central também dá um estímulo elétrico, faz a contração. Então, o nosso músculo tem essa afinidade. Recebeu o estímulo, faz um movimento, né? Responde ao estímulo. Contratilidade, capacidade que o músculo tem de se contrair. Então, todo músculo ele contrai. Essa é a função do músculo, né? Contrair. E, ao contrário, né? Extensibilidade, capacidade que o músculo tem de se estender. Então, contrai, se estende. Contrai e se estende, né? Ó, musculatura, os flexores dos dedos, né? Tá contraindo, relaxando, tá se estendendo, né? Elasticidade, capacidade que o músculo possui de voltar à sua forma inicial após um movimento de contração e extensão. Então, se a gente pegar um plástico, você puxa o plástico, ele se estende, mas ele não volta. O nosso músculo, ele se estende e ele volta para a forma original, né? Contrai, se estende, então ele fica trabalhando em tamanho contraído e na parte toda extensa, né? No caso, para fazer esse movimento ter essa função. Tipos de músculos, então acho que a gente já comentou alguma coisa em sala sobre isso. Existem 3 tipos de tecido muscular: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Então, isso já vai se complementando com o que a gente está falando, né? Então, a gente já sempre, como eu falei para vocês, toda hora a gente está voltando ao assunto, né? Então, eu falo bastante, apesar da gente abordar um sistema só, a gente vai interagindo com vários, né? Então, para ficar numa dinâmica, né? Não vou aqui falar só de um sistema, só disso, mas ele se completam, né? Então, para ter o nosso sistema completo, né? Eles vão interagindo, né? Então, começando pelo sistema esquelético. Então, o sistema estriado ou esquelético apresenta contração voluntária. O que é essa contração voluntária? Como eu já falei,
eu coordeno o movimento, né? Então, para eu estar movimentando meu braço, ó, estica braço, contrai braço, né? Estende os dedos, contrai os dedos, contração de punho, né? Meu bíceps contraindo, meu tríceps contraindo, fazendo a extensão, meu bíceps relaxando. Então eu comando o movimento. Relacionam-se diretamente com o sistema esquelético, né? Então para dar sustentabilidade, né? Sustentação no caso, para o meu esqueleto. Para que ocorra a contração da fibra muscular esquelética é necessário um estímulo elétrico. Então, pessoal, até que pena que a gente não pôde fazer essa aula prática. Eu sempre levo, tenho um aparelho de eletroestimulação que eu uso na parte da fisioterapia, né? Não sei se alguém já fez ou já viu alguma vez. Pequenas placas que você dá a descarga elétrica e ele faz contração muscular. Então isso eu trabalho com alguns pacientes, né? Além de fazer o movimento dinâmico, né? Voluntário, às vezes eu coloco algumas placas elétricas para recrutar mais fibra muscular. Sempre trago nessa aula para dar um choque aí na galera, né, no pessoal. Mas se der certo aí, quando a gente fazer a nossa prática, eu levo aí. Daí eu vou dar um choque e quem tiver com a nota baixa aí vai ser as cobaias, né? É bem interessante. Então, isso aqui é bem interessante, pessoal. Ó, essa contração requer muito gasto de energia. Há uma grande quantidade de nutrientes e oxigênio envolvidos nesse processo. São transportados por uma artéria e algumas veias que ficam ao redor dessa parte muscular, né? A artéria vai levar o oxigênio, as veias vão retirar o gás carbônico, né? Então, para ter essa troca, né? No meu músculo, todas as células, né? Mas aqui a gente falando da parte muscular, precisa do oxigênio. Ela usa o oxigênio e transforma em gás carbônico e libera para a veia o gás carbônico, né? Então, precisa de muita energia. Então, quando eu vou na academia lá, primeira semana que eu tô na academia, vou lá, treino lá 1 hora, né? E sinto que eu tô inchando, né? Saio da academia quase sem camisa já, porque eu já tô me sentindo Rambo, né? Então, não é porque eu tô me sentindo, é porque eu tô inchado mesmo. Então, quando eu faço atividade física, principalmente no começo, nas primeiras semanas da academia, eu chego em casa, eu tô me sentindo, né, o Rambo, né? Eu vou, tomo um banho, sumiu. O que que é isso? Quando tá tendo a contração muscular, tá indo mais sangue para os músculos. Então, quando eu estou fazendo atividade física, eu estou inchando, mas é tudo sangue que está levando oxigênio. Gasta muito oxigênio a parte muscular. Então, o músculo fica inchado. Eu chego em casa, eu relaxo, tomo um banho, meu corpo esfria, volta ao normal. Então, o tecido muscular fica estabilizado, né? Fica estável ali, não tem mais esse fluxo grande de sangue. Então, passou o efeito Rambo, né? Então, isso que vocês têm lá, chega um amigo de vocês, lá, ou até você vai na academia e fica, né, todo se sentindo grande lá na hora, né? É essa parte do oxigênio. Então, precisa de nutrientes e principalmente do oxigênio. Quando eu vou correr na rua, né, vou na esteira, começo a correr um pouquinho, frequência respiratória aumenta, eu começo a hiperventilar. Por quê? Porque músculo queima muito oxigênio, gasta muito oxigênio. Então, o sistema nervoso percebe essa queima de oxigênio, manda musculatura respiratória estimular meus pulmões trabalhar mais para ter mais oxigênio, né? Então, para suprir esse gasto que eu estou tendo é, na minha atividade física. Entenderam? Tranquilo? Músculo liso. Então, são músculos involuntários encontrados nas paredes das artérias e pequenas veias, nas vísceras como estômago, bexiga e útero, né? A contração dessas fibras pode ocorrer em resposta a impulsos nervosos, hormônios e fatores locais como a temperatura. Então, o que a gente comentou da temperatura, né? Então, tá frio, começa a contrair, né? Então começa a contrair mais a parte muscular para gerar mais calor. Então aí também está em partes a musculatura sendo
sendo interferida pela temperatura. Quando está muito frio, musculatura lisa se contrai, né? Como eu falei aqui, pressão arterial sobe. Então, quando está calor, quando está muito quente, lá, domingão à tarde, 35 graus, aquele calor eu estou relaxado, estou com aquela preguiça, porque o vaso dilata. Então, o vaso sanguíneo dilata com calor. Então, minha pressão tende a cair um pouco. Então, eu também fico com aquela preguiça, né? Então, encontrados nas vísceras, né, para fazer a contração involuntária, como eu falei, até da parte do esôfago, né? E ali a parte do meu estômago, na bexiga para fazer essa liberação da urina, no útero, né? Então, a mulher quando está nos dias lá da menstruação, né, tem aquela pequena cólica, né, que não é nada demais, né? Isso daí eu acho que é tudo brincadeira, né? Então, essa contração do útero é que durante a menstruação a parede uterina ali, né, ela se desprende para liberar o óvulo, né, através da menstruação. Então essa contração da parede uterina, que para muitas mulheres incomoda bastante, né? Então é para soltar essa parede uterina. Quem faz essa contração? Musculatura lisa, né? Então aqui vista no nosso estômago. Músculo cardíaco. Então já o próprio nome diz, ele é encontrado no coração, né? Uma contração involuntária, como já comentei, né? Então a gente não precisa dar esse estímulo voluntariamente, né? Ele é nosso miocárdio, então um músculo cardíaco. Ele tem as camadas superiores, os nossos átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e os ventrículos, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O tecido muscular cardíaco se contrai e relaxa rapidamente, continuamente e ritmicamente. Então, esse ritmicamente a gente vai ver muito no nosso dia a dia quando a gente trabalhar com nossos pacientes, né? Então, o nosso coração tem que bater, tem que trabalhar numa harmonia, né? Ritmicamente, né? Então, ele tem que, como ele trabalha 60, 80 vezes por minuto, né? Então, por horas, por dias, semanas, quanto que ele não trabalha. Então, tem que ser numa frequência contínua exata, né? Falamos do nosso coração, nosso músculo cardíaco. Constituição muscular. Então nós temos o ventre muscular e o tendão. Então o ventre do nosso músculo é a porção contrátil do músculo, é onde estão as fibras musculares. Elas vão estar se contraindo e relaxando. Então isso é o corpo do músculo. Então o ventre, por exemplo, eu vou ter uma imagem aqui já no nosso bíceps, é o corpo do músculo. O tendão é o elemento de tecido conjuntivo, então é como se fosse um elástico, né? Então, rico em fibras de colágeno, serve para a fixação do ventre em ossos, tecido subcutâneo e articulações. O que isso quer dizer? Então, aqui eu tenho uma imagem do meu bíceps braquial, né? Então, se eu colocar o dedo não vai aparecer, né? Melhor aqui a setinha. Então, o tendão, então está ligado aqui na escápula, na cabeça do húmero e no nosso rádio ali, né? Então, o ventre, o bíceps se contrai, o tendão ele traciona. Então, o tendão é como se fosse um elástico. Então, o músculo em si, ele não está diretamente ligado ao parte óssea, né? Então, ele tem esse tendão para ele fazer a tração. É como se fosse um tecido elástico, né? Para fazer esse movimento. Como a gente já falou até lá da parte óssea, então os músculos também têm a sua classificação quanto à situação. Isso aqui a gente vai ficar visível lá na apostila. Se vocês quiserem ver a apostila de musculatura facial ali, dos músculos da face, é bem legalzinho. Você tem uns desenhos bem interessantes assim pra gente ver. Só que como eu já falei, se a gente começar a falar aqui, a gente vai até, né, vai horas aqui falando. Então é melhor vocês me darem uma olhadinha ali, tá bem. Eu trago bastante desenhos para ficar bem específico, né? Ficar bem fácil da gente entender. Então, os músculos superficiais e cutâneos. Eles estão logo abaixo da pele e apresentam no mínimo uma de suas inserções na camada profunda da pele, no caso da nossa derme, né?
estão localizadas na cabeça, no caso no crânio e na face, pescoço e mão, na região hipotenar. Então, nos meus dedos, né? Mas esse aqui ele fica bem visível, ligado na nossa pele. Então, as expressões faciais estão diretamente ligadas à parte muscular e tecido epitelial, né? Então, vocês vão ver na primeira apostila lá que a contração da musculatura, sorriso, né, piscar os olhos, músculo e pele. Então, todos esses movimentos faciais que eu tenho é ligado à parte muscular e à pele, né? Vamos passar de slide aqui. Então, aqui eu tenho plastima, que é um músculo aqui da região do meu pescoço. Então, os músculos profundos são músculos que não apresentam inserções na camada profunda da pele. Na maioria das vezes se inserem nos ossos e são localizados abaixo da face superficial. Então aqui, pronador quadrado. Pronador quadrado, então, é a musculatura que faz a rotação do meu antebraço. Então eu tenho aqui, ó, você pode ver que o meu cotovelo ele não se movimenta. É o rádio girando sobre a ulna. Então o movimento de pronação, no caso prono, supino, né? Então o movimento de prono, supino, é esse giro que meu antebraço faz. Quanto ao formato muscular, né? Então, os músculos longos são encontrados especialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar de duas ou mais articulações, uni ou biarticulares. Então, por exemplo, o meu bíceps, né? Ele trabalha com, né, articulação do meu ombro e do meu cotovelo. Então, ele faz duas funções, trabalha em duas articulações, biarticular, né? Curtos. Encontra-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, o que não exclui força e nem especialização. Então, até aqui eu tenho os músculos da mão. Então, ele é um músculo pequeno, mas olha, ele faz o movimento de adução do meu dedo, né? Então, acho que não tem força? Peguem agora aqui, se tiver alguém do lado, pega no braço e torce. Vai ver como ele tem bastante força, né? Então, apesar do seu tamanho, ele emprega muita força, fica na região de metacarpo, né? Então, junto com os tendões aqui, então, ó, tem tendão aqui e o corpo do músculo, o ventre muscular, né? Então, apesar do seu tamanho, não quer dizer que ele não tenha força, né? Vamos lá. Músculos largos caracterizam por serem laminares, são encontrados nas paredes das grandes cavidades, tórax e abdômen. Então, o meu diafragma, então o meu principal músculo da respiração. Então, ele fica bem na região das últimas costelas ali, ele se contrai e se estende para trabalhar o meu volume pulmonar, né? Então, meu pulmão inspira e expira como principal função do diafragma, né? Então, tem outros músculos que atuam ali na respiração, mas o principal deles é o diafragma. Então, mais uma função dos nossos músculos aí, né? A respiração, né? Para a gente encerrar, então agora um pouquinho confuso aqui, pessoal. Peço que vocês prestem atenção. Deixa eu tomar aqui, molhar minha boca um pouquinho. Função muscular. Agonista. São músculos principais que ativam um movimento específico. Ele se contrai ativamente para produzir o movimento desejado. Para eu realizar uma flexão de cotovelo, no caso do antebraço, o agonista é o bíceps braquial. Agonista é o músculo que faz o movimento. Então, gravem isso. Agonista, quem faz o movimento. Então, para eu fazer a flexão no cotovelo, nessa articulação aqui, quem vai estar trabalhando? O meu bíceps, né? Então, bíceps contrai,
eu faço o movimento. Então, desse movimento, o agonista é o bíceps braquial. Antagonista. Músculos que se opõem à ação do agonista. Quando o agonista se contrai, faz o movimento, o antagonista ele vai relaxando gradualmente para fazer um movimento suave. Se eu estou fazendo a flexão do bíceps, né, o agonista desse movimento é o bíceps, consequentemente o meu antagonista é o tríceps. Então o tríceps ele vai freando o movimento, vai trabalhando lentamente para mim executar esse movimento. Tranquilo? Dá para piorar um pouquinho mais, né? Sinergistas são aqueles que participam auxiliando a movimentação principal ou estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Nesse mesmo exemplo, os flexores e extensores do punho contraem-se, mantendo estáveis as articulações de punho e cotovelo. Então, estou fazendo esse movimento, o meu punho está fixo, né? Senão eu ia estar, né? Ó, então vocês podem ver a logística de apenas um movimento. Para mim fazer, aqui que pega a câmera melhor, fazer apenas esse movimento, então eu tenho agonista, antagonista e os sinergistas. Então eles estão estabilizando a articulação do punho e dos dedos para que, né, não fique, que movimento, vocês vão gravar esse movimento aí, né? Então para que não fique solta essa articulação, para não fazer um movimento indesejado, né? Você vê como a logística é legal, né? Mas podemos piorar ainda, né? Deixar mais confuso tudo isso. Eu tenho os fixadores. Estabilizam a origem do agonista. Agonista, nesse movimento aqui, meu bíceps. De modo que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se a parte distal. Proximal, distal. Então, aonde que vai estar os fixadores? O meu ombro. Então, para eu fazer esse movimento aqui, que eu vou estar movimentando a parte distal, a parte proximal aqui vai estar fixa. Então, para mim trabalhar com esse movimento aqui, eu vou estar com o meu ombro contraído. Então, a musculatura do ombro aqui também vai estar estabilizando esse movimento. Beleza? Não é tão difícil, né? Entenderam? A grandeza de apenas um movimento. Então, vocês estão vendo como envolve parte esquelética, parte muscular, parte neurológica. Fora que tudo isso está levando as veias, as artérias ali, estão levando os nutrientes e retirando ali oxigênio. E essas questões de agonista, antagonista, fixadores, sinergistas, então, você verem toda a logística de apenas um movimento. Então, olha a beleza da nossa anatomia, né? Então, para a gente encerrar esse conteúdo, então, terminologia dos músculos, origem e inserção. Origem, fixação proximal, considerada em geral como parte menos móvel ou parte que fixa mais perto da linha média ou centro do corpo. E a inserção, fixação distal, considerada em geral como parte mais móvel ou a que fixa, a parte que se fixa longe da linha média ou centro do corpo. Então, aonde o músculo começa e onde ele termina. Isso aqui, se fosse para a gente especificar de cada músculo, você imagina, são 600 músculos. Se a gente fosse ver origem e inserção, ia para mais de 1.200, né? Então, origem aqui, inserção aqui. Então, é só para vocês saberem. Origem é onde nasce um movimento, nasce um músculo no caso. Então, dá mais próximo ao corpo, né? A linha média, né? E a inserção é a parte mais móvel, digamos aqui, seguindo sempre o bíceps como referência. Então, na parte mais distal, mais longe da linha média. Então, lembrando da linha média, parte mais distal. Tranquilo, pessoal? Então, aqui nós encerramos essa parte, né? Acredito que ficou de bom tamanho, né? Não quis me estender muito. Deu pra gente entender o que eu queria que vocês entendessem. Qual que é a função muscular? O que depende para o meu músculo trabalhar, né? Se precisa do estímulo nervoso. Estímulo nervoso
atividade elétrica, né? Quero que vocês gravem músculo voluntário e involuntário. Então, principalmente os involuntários ali, que a gente vai trabalhar muito nos outros sistemas, né? No sistema circulatório, né? Entendendo isso, entendendo o complemento, né? Então, de todos esses sistemas. A gente começou por um sistema, partiu para outro, né? Então, um vai se interligando. Acho que ficou bem específico aí, né? Eu vou ficar então ali das 8 às 10, né? Eu fico disponível no nosso grupo do WhatsApp ali pra gente levantar algumas questões, né? A gente pode estar falando ali, a gente está discutindo, né? Se ficou alguma dúvida da outra aula também pode mandar agora à noite lá. Que mais? Semana que vem a gente vai ver um trabalhinho, né? Eu vou ver como é que a gente pode fazer uma avaliação bem legal aí, né? Então a gente precisa gerar nota, né? E então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado bem específico para vocês. As outras apostilas eu vou mandar então no portal. Qualquer coisa, das 8 às 10 estamos lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Então vou terminar meu chimarrãozinho aqui. Daqui a pouco tem que trabalhar mais um pouquinho, então. Beleza, pessoal? Hashtag fica em casa aí. Até depois. Um abraço.